Olá pessoal, eu sou Janaína Marticelli e vocês estão no canal Forras de Cultura e Pastagens. E hoje eu quero mostrar aqui para vocês os prejuízos que são causados pelo fato da gente deixar o nosso pasto sementear antes do primeiro pastejo. É importante que a gente acerte nesse momento para que tenhamos pastos bem formados. Segura a vinheta que seu vídeo já vai começar. Pessoal, a gente está aqui num pequeno pedaço de capim dunamis que a gente implementou em novembro de 2023. Esse vídeo está sendo feito em meados de janeiro de 2024. Essa área ela foi deixada em crescimento livre, não teve aqui animal, não teve nenhum tipo de corte. Tá? Então vocês observem que o capim está bem alto. Tá? Então esse capim é um capim que é para ser manejado com uma altura de 30 centímetros mais ou menos, e ele está muito além dessa altura. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? Esse pasto ele já começou a sementear, então nós já estamos observando algumas sementes. Tá? Então tem muita gente que ainda utiliza a tal tecnologia, eu estou colocando entre aspas porque isso não é mais tecnologia, isso na verdade é uma grande lenda, um mito, um atraso da nossa pecuária. Tem muitas pessoas que acham ainda que é necessário que a gente coloque o gado para pastejar só depois que essa planta tiver sementeado. Tá? Acontece que, veja bem, nós implementamos esse pasto em novembro, mais ou menos no início aí de janeiro, no final de dezembro, ele já estava prontinho para receber os animais numa altura em torno de 30, 40 centímetros. E nós não fizemos isso, então ele já passou muito. Se eu for deixar todo esse pasto sementear, essas sementes caírem no solo, esse pasto só vai receber animal, ou então nós só vamos cortar isso aqui lá para abril. Então vocês já imaginaram o tempo que a gente vai ficar sem colocar gado? Nós poderíamos ter colocado no início de janeiro e só vamos colocar em abril. Então durante todos esses dias, né, os nossos animais não aproveitaram o que o capim tinha de melhor. Por que eu digo o de melhor? Porque à medida que essa planta avança no seu estágio de desenvolvimento, essa planta vai aumentando a sua quantidade de talo e vai diminuindo a quantidade de folha. Consequentemente, nós vamos ter menos proteína. E isso então vai fazer com que esse pasto perca muito a sua qualidade. Além disso, é importante dizer para vocês que quando o gado entrar, é isso aqui que vai acontecer. É o acamamento desse capim. Tá? Então, por causa do sombreamento, esse capim tende a alongar os seus talos. Além disso, por causa da inflorescência, ele vai fazer esse alongamento. Tá? Então ele fica muito alto com esses perfilhos aqui, com esses talos finos e compridos. E na hora que o gado passa, então ele derruba esse material. Então quando ele derruba esse material, o que acontece é que diminui consideravelmente o consumo. Então você vai deixar esse material todo sombreando a base da sua touceira e você vai inibir o perfilhamento. Observem aqui que acontece como se fosse um estiolamento desses perfilhos, tá vendo, pessoal? Então eu tenho um número muito pequeno de perfilhos aqui, eu não ocupo muito bem o solo. Tá? Então o que acontece aqui é que esse capim ele vai ficar então estiolado, tá? Então ele fica nessa coloração verde mais clara, ele fica com os perfilhos mais claros. Se a gente tivesse colocado o gado aqui quando essa planta tivesse em torno de 30, 40 centímetros, o que ia acontecer é que eu ia colocar luz na base dessa touceira e eu ia aumentar o perfilhamento. E isso vale para qualquer planta forrageira, pessoal. Independente da cultivar, se eu estiver trabalhando com mombaça, com dunamis, com mavuno, estiver trabalhando com zuri, é importante que eu respeite a altura de entrada para poder fazer esse primeiro pastejo, para evitar esse tipo de coisa, esse acamamento e esse monte de perfilho aqui, ó, que são perfilhos mais finos, tá? E isso faz então com que eles fiquem, né, fracos, acamem com facilidade e o animal não consuma. Então, pessoal, a gente precisa quebrar esse mito, tá? Quebrar essa lenda aí de que a gente tem que deixar o pasto sementear antes do primeiro pastejo. Então, para a gente saber se realmente pode colocar o gado, vamos fazer o teste do arranquinho, tá? Então, a gente, quando esse capim chegar na altura de manejo, a gente corre esse capim, faz umas amostras, puxa, né, fazendo movimento, imitando o movimento do gado, puxa para poder saber se esse capim não vai arrancar. Não arrancando, e se você fez calagem, adubação fosfatada, tudo certinho, ele não vai arrancar, tá? E você pode colocar o gado.
Então, isso aqui, tá, pessoal, é desperdício. Tá? Então, deixar o pasto sementear antes do primeiro pastejo, deixar o pasto ficar alto desse jeito, deixar o pasto acamar, oferecer para o seu animal mais fibra do que proteína é desperdício. Não pensem que pasto alto é pasto bom, porque pasto alto tem muito talo e pouca proteína. Então, nós precisamos, de fato, quebrar essa grande lenda da pecuária pasto para que a gente consiga utilizar o nosso pasto por mais tempo e, com isso, também deixar entrar luz na base da touceira, induzir perfilhamento, para que o nosso pasto possa então competir melhor com plantas invasoras. Então era esse o recado de hoje. Convido vocês a visitarem o nosso site www.pastofertil.com.br e lembrem-se sempre, seu pasto é lavoura, seu dinheiro é capim, no pasto é mais barato. Fiquem com Deus e até a próxima.